2024 já é o melhor ano da vida de vocês? Sim, bispo, já é o melhor ano das nossas vidas. É o melhor ano da vida de vocês? Com certeza. Então, Fabiano, para quem não conhece a história de vocês, eu quero que você faça um resumo bem rápido, bem objetivo, para a gente chegar aonde estamos hoje. E tudo que vocês estão vivendo no ano de 2024, que já são colheitas incríveis, mas é só a sombra do que está vindo aí pela frente. É só uma preparação para algo muito grande que Deus está fazendo na vida de vocês. Como é que o Fabiano e a Tatiana chegou na igreja? Bom, nós chegamos na igreja em 2001, né? Eu cheguei na igreja com a minha vida totalmente destruída financeiramente, né? Eu era um imoral, um egoísta e, embora totalmente destruído, era arrogante ainda para completar. Então, eu cheguei aqui com dívidas, cheque especial já estourado, com um bolinho de cheque sem fundos na minha mesa para eu pagar. Eu cheguei no fundo do poço, como a maioria das pessoas chegam na igreja também. Cheguei arrebentado. Financeiramente e profissionalmente, né? Financeiramente e profissionalmente, né? Profissionalmente, eu tentava ainda algumas estratégias, mas não tinha alicerce, não estava focado em Deus, então não permanecia, né? Acabava dando aquele ditado popular, né? Dava um passo para frente e 2 para trás. Era assim como eu cheguei aqui na igreja em 2001. Eu gosto de lembrar que a história dele, de vez em quando eu uso muito a história dele, porque isso está registrado na minha memória, do Fabiano passar 2 anos na igreja só pagando dívida, e um dia bastante emotivo, ele falou para mim que ele não aguentava mais tanta luta, tanta pressão, e ele não via o resultado, porque o que vinha nas mãos dele era só para pagar dívida, era só para tapar buraco que estava aberto dessa caminhada. É porque quando a gente chega na igreja, não é assim, acontece de uma vez, né? Você vai passando por um processo, e esse processo muitas vezes é bem doloroso, né? Dependendo do lugar em que você se encontrava. E no meu caso, o processo que eu passei aqui na igreja doeu muito, porque teve muitas coisas na minha vida que precisavam ser abaladas para que Jesus pudesse entrar de fato na minha vida. E daí começou todo o trabalhar de Deus, e nós já estava namorando a minha esposa, e ela foi meu apoio, meu alicerce, como sempre tem sido, e fomos juntos, né, nessa batalha, primeiro pagando as contas, só lembrando que para isso acontecer também precisava haver uma mudança de caráter, né? O caráter de uma pessoa que deve é uma situação, e o caráter da pessoa que tem Cristo já é outro, né? De honrar os seus compromissos, não ficar falando que você não está, não chegar a ligar o telefone lá no escritório, falar, não, eu não estou, manda dizer que eu não estou. Não, eu estou sim, mas eu quero te pagar, eu sei que eu devo para você, eu peço uma oportunidade, me dê uma chance, como que eu posso fazer, como a gente pode negociar. E daí acabamos pegando aqui na igreja, né, o caráter cristão de como se posicionar diante dessas situações. E foi muito doloroso, porque foram 2 anos que eu cheguei até o Senhor chorando, porque foram 2 anos que eu fui pagando contas, que eu fui doendo também com a palavra e entrando, ia me contrapondo também, e como que diz a palavra, ia me confrontando. Então foram 2 anos nessa situação, até eu começar a dar os primeiros passos para conquistar algo. Foi assim que nós chegamos. Eu quero que você preste atenção, eu vou fazer um resumo da história deles. Namoravam, trouxe a Tatiana para a igreja, começa a sua história, não tendo nada, começa os dois a sua caminhada, se casaram, eu fiz o casamento deles, o primeiro imóvel deles foi com muita dificuldade, não tinha móveis em casa,
né? Tem essa história deles, não tinha móveis em casa, tinha muitas vezes sentou para comer no chão, né? A casa não tinha móveis algum, que quando a gente falava um pouquinho mais alto dava aquele eco, né? Porque não tinha móveis quase, nós tínhamos que, muitas vezes, e olha só como que é tão gostoso, né? Você está numa situação que você senta no chão com a sua esposa para comer uma pizza, mas vocês estão bem alinhados, tão bem alinhados, que aquilo se torna motivo de alegria e diversão para vocês, porque o principal já tinha entrado nas nossas vidas, que era Jesus, né? Então, tudo o resto, a gente sabia que no momento certo de Deus, Deus ia acrescentar e colocar nas nossas vidas. Depois disso, cresceram muito, avançaram, prosperaram muito, viveram coisas especiais, e tem um ponto de um dos últimos testemunhos deles, que eles compartilham, e isso serve de alerta para todo mundo, é quando você sai da dificuldade e você rompe e você começa a conquistar, você já tem uma outra realidade, uma outra condição financeira, você tem bons carros, você tem bons imóveis, e o Fabiano, ele compartilha isso, que chegou o momento que ele se intoxicou com a bênção, e ele se perdeu com a bênção. E quando ele se intoxicou, foram escolhas erradas. Deus já não era mais sua prioridade, né? Ele já foi se envolvendo mais com as bênçãos do que com o abençoador. Isso custou muito caro. Então, houve um momento que tudo aquilo que foi construído, eles viram isso praticamente desmoronar, desabar. E esse é um ponto importante da gente frisar, porque é muito comum a pessoa, depois que ele rompe, depois que ele sai daquela dificuldade, daquela escassez, daquelas lutas todas, e já começa a desfrutar de uma realidade diferente, de prosperidade, as coisas começam a fluir na sua vida. Se você não tiver muito cuidado, é aquilo que a gente diz, né? A bênção pesa e ela pode te esmagar. Sim, isso de fato aconteceu quando nós estávamos vivendo o momento mais, vamos dizer, a melhor fase das nossas vidas. Interessante, quando eu gosto bem de frisar isso e gosto de expor isso, porque eu não tenho problema nenhum em dizer isso, faz parte da minha vida e eu quero compartilhar com todos para que não cometa o mesmo erro que eu cometi. Vivendo essa melhor fase da minha vida, mas já devagar, já vinha entrando outras coisas, outros sentimentos, eu fui deixando a arrogância tomar conta de mim, eu fui deixando o egoísmo prevalecer. A soberba, exatamente, a soberba, e isso foi tomando conta de mim, e chegou ao fato de que eu cheio de mim, né, que é como se diz, né, eu asso, eu frito, eu cozinho, né, eu faço de tudo, então eu já tinha não Deus como centro da minha vida, eu já tinha a pessoa eu, Fabiano, no centro da minha vida. Eu achava que eu poderia resolver as minhas coisas e as pessoas tinham que aceitar ou entender, ou, de certa forma, ou seja, não tinha mais compromissos até com respeito às pessoas, porque o importante era eu, Fabiano. Mais importante, às vezes, nesse momento, era coisas do que pessoas. Sim, porque você, olha só como que as coisas começam bem devagar. Você vai se relacionando com certas pessoas, e essas pessoas, como estão fora da igreja, não estão vivendo a mesma fé que você, ao invés de eu contagiar aquelas pessoas com a minha fé, eu acabei sendo contagiado por essas pessoas. E daí o padrão deles, que a gente conhece, é um padrão mundano, é um padrão da cultura do mundo, né? E foi me levando para esse padrão, e a partir daquele momento eu já vinha na igreja, sentava nesse banco aí, mas a palavra já não entrava, eu já estava impermeável, ou seja, eu já tinha, como se diz, a minha morte espiritual já estava decretada. Eu estava um morno, não tinha mais a presença do Espírito Santo, não sentia a presença do Espírito Santo, apenas sentava aí na igreja e assistia mais um culto. Era assim que eu estava já. E foi nesse momento que eu
comecei a ter atitudes que vieram a fazer com que eu, num momento, eu traí a minha esposa. E o bom é isso, né? A gente não precisa ter coragem para fazer, e sim assumir, falar eu fui imoral, eu fui um adúltero. É por isso, são essas atitudes que fazem com que Deus levante as pessoas. Foi um momento desafiador, foi um momento muito difícil para ambos, mas principalmente para ela, que foi uma batalha, uma guerra. Quer falar, Tati? Sim, bispo, foi só completando, né? O que aconteceu quando Cristo cresce em você, a velha natureza, o velho homem é mortificado e diminui. O que aconteceu no caso dele? Ele foi se distanciando de Cristo, aí o velho homem, a velha natureza veio à tona. E aí, tudo isso que a gente sabe, foi um período muito difícil. Eu também não digo que... Eu sei que eu tenho minha parcela de culpa, porque nós estávamos vivendo o melhor momento das nossas vidas, e eu falo sempre, até ontem eu conversava com uma mulher, o nosso papel é proteger a nossa casa. O nosso papel é sermos aquela estrutura para o nosso marido, para a nossa família. E, nesse momento, nós estávamos vivendo um momento tão abençoado, o melhor das nossas vidas. Deus havia realizado os nossos sonhos, a gente estava num apartamento dos sonhos, carros dos sonhos. Eu tinha acabado de ter um filho que era impossível dele ter um filho. Eu estava lá com meu bebê meses. Então, vivendo tudo aquilo que você um dia sonhou e pediu para Deus. Mas o que eu fiz? Eu também comecei a me envolver. Não na forma errada como ele, mas me distanciar, porque os momentos, estar na casa do Senhor não é como hoje, eu preciso. Eu sei que aqui é o meu lugar e que eu tenho que estar aqui. Chegou um momento que era, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho a empresa para gerir, eu tenho agora uma criança pequena. Deus entende. E aí é o erro, gente. Você começa devagar, perdendo o prazer, perdendo a fome, e você baixa as mãos. E aí o mal entra. E quando o mal entra, a gente sabe que é para destruir mesmo. E foi o que aconteceu na minha casa. Veio para tentar destruir a minha família, porque quando eu me deparei com uma situação dessa, eu confesso que eu era dependente emocionalmente do meu marido, o mundo caiu diante de mim. Está lá, quem não assistiu ainda, faço questão, vá aos destinos curados, eu conto, e serve aí de um grande testemunho e ajuda para muitas mulheres que necessitam. Mas eu encontrei em Jesus. Eu encontrei no bispo Maurílio, eu encontrei na família dele, na bispa Cléo, o apoio que eu precisava. Foi muito difícil, mas eu falo, Deus preparou anjos na minha vida que me seguraram, que me deram a direção, que me mostraram o caminho, e para a honra e a glória do nosso Deus, hoje eu estou aqui. Eu lutei pela minha família, foi difícil, foi muito difícil. Não vou contar detalhes aqui para não estender, volto a dizer, vá até lá. Foi muito difícil, mas louvado seja o Senhor, que eu perseverei, lutei pela minha família e hoje nós estamos aqui, abençoados. E eu agradeço a Deus, agradeço, bispo, ao senhor, à sua família, porque muitas vezes eu não queria, óbvio, expor, contar para a minha família, porque eu sabia que seria mais um desafio para eu ter que enfrentar. Muitas vezes o bispo foi meu irmão, muitas vezes o bispo foi meu pai, o bispo foi meu amigo, e eu louvo a Deus por esse apoio que eu tive e por tudo que o Senhor Jesus fez na minha família. E estamos aqui para a honra e glória dele. Amém. Eu choro hoje porque eu tenho muita vergonha do que eu fiz. E choro também de alegria, porque vê o que Deus faz, né? Deus pega uma situação dessa, uma situação miserável dessa,
uma situação de destruição, e Deus transforma e reverte isso numa grande bênção, que hoje, através do nosso testemunho, nós podemos ajudar pessoas que estão passando ou passaram por essa situação, e isso tem sido muito gratificante para nós. E eu quero deixar bem claro também para vocês, homens, que quando a gente chega nesse patamar, que eu tenho certeza que todos vocês vão chegar, vão conquistar, vão avançar, vão ser grandes, vivendo essa fé aqui do ministério, nós temos que colocar, conforme eu disse lá no Destinos, a faca no nosso pescoço. Ou seja, lembrar de onde saímos, lembrar que tudo é do nosso Senhor, é do nosso Deus, foi Ele quem nos colocou lá. Não olhar para nós mesmos ou para as nossas próprias atitudes ou decisões, mas sempre nos pautarmos em Cristo, buscar a Ele em primeiro lugar e entregarmos as nossas vidas. Porque quando a gente está próspero, compra carro lá, imóvel aqui, e há aquela fluidez. Por que é a fluidez? Você tem a bênção do Senhor, você tem a unção de conquistas. Então você compra, você faz negócios, você compra coisas do seu agrado, de grife, sem nenhum peso, sem nada. E isso vai te levando numa sensação que você possa ter o dia de amanhã, que é uma sensação de que, nossa, eu sou o cara. Eu tenho poder, nossa, eu influencio as pessoas. Muitas vezes as pessoas vêm e batem nas suas costas, é o carro aqui, você vai tirar ali, mas tudo isso é uma grande ilusão, é uma grande armadilha do diabo para te ceifar, para tragar a sua vida. E se eu estou aqui hoje é pela misericórdia de Deus. Deus teve muita misericórdia da minha vida, porque até risco de morte eu estava correndo, e não decorrente de outras coisas, mas decorrente de um problema de saúde. Até isso eu estava correndo o risco de morte, mas por causa dessas colheitas negativas, e Deus teve misericórdia, me levantou, e para isso foi muito importante, como a minha esposa ressaltou, o bispo Maurílio, a pastora Liliane, o Vitor, o Gui, todos fizeram parte, a Bispa Cléo, lá em São Paulo, todos eles foram extremamente importantes, foram usados por Deus mesmo. Sabe quando você se sente como um anjo te carregando, como um anjo te levantando? Porque aí é uma outra situação para vocês, homens. O diabo, ele te dá força para você ir lá e cometer, ele te dá força e coragem para que você venha praticar aquela atitude. Mas depois, a minha maior dificuldade era conviver com o peso dessa atitude, era conviver com a vergonha desse erro, e pior de tudo, ele te acusa de uma tal forma, o diabo é tão sujo que ele te acusa de uma tal forma que você perde as suas forças, você acha que Deus não vai te perdoar, que o teu pecado não tem perdão, que não adianta você buscar a Deus, não adianta você orar a Deus, não adianta você ir na igreja, que você não tem perdão, você é um lixo, você errou, você é desprezível, eu não te amo mais. Então, esses sentimentos, eles me corroíam, eles doíam dentro de mim de uma tal forma que me consumia, eu não conseguia mais ter sono, eu não conseguia mais ter paz. Eu vivi uma vida, períodos que só Deus mesmo, só Deus, a minha esposa, o bispo, a família dele, me apoiando e ali estruturando para que eu viesse a ter força novamente, para que eu pudesse me levantar e buscar a Deus e entender que Deus tinha me perdoado, e que Deus ia mudar aquela situação, Deus ia arrancar aquele sentimento que estava dentro de mim, me consumindo, doendo. Então, essa é a maior dor, não é a dor, é a dor de que você clame a Jesus e tenha uma acusação contra você, dizendo que você não está chamando a atenção do Senhor e que Ele não te perdoa, e que você é nada, isso te corrói. Mas isso é uma mentira do diabo, é uma mentira para te enganar, é uma mentira porque se você se arrepende de forma sincera perante o Senhor, Ele te perdoa. Lógico que você vai ter as batalhas,
e os processos, né, daquele erro que você cometeu, porque você cometeu um erro, você cometeu uma falha. Então, eu tive as minhas colheitas negativas desse erro que eu cometi, que não foram tão boas, aliás, foram horríveis, mas a maior dor mesmo é a maior que você clame a Deus e que você busque a Deus e venha a acusação contra a tua vida. Isso é a pior coisa. O que ele está falando, pega isso, tá? Porque a vergonha toma conta. Ele tinha vergonha de mim, ele fugia de mim, eu queria ajudá-lo, eu queria falar com ele, ele se escondia de mim. E depois ele passou por muito tempo com vergonha de mim. E até superar. Tinha vergonha de vir na igreja. Até esse sentimento coloca em você. Eu tinha vergonha de vir na igreja. Mas rompeu, venceu, deu as respostas certas, e isso já está superado. E voltando aqui, de lá para cá, Deus tem feito coisas incríveis, né, dessas respostas certas, Deus tem feito coisas incríveis. Hoje, 2024, já tem sido assim um ano incrível para eles, explosivos, um ano, os maiores contratos, né, os maiores clientes da história de vocês, a maior expansão do escritório de vocês aconteceu esse ano. Só lembrando que isso aconteceu em 2016, né? Então nós passamos 17, 18, 19, Deus tratando, lapidando, e 2020 mesmo, 2021 é que eu me sentia plenamente no Senhor, perdoado, já resgatado, mas vocês veem a luta que foi, 2016 até 2020. Então, foram 4, 5 anos aí chorando, mas Deus, conforme o próprio nome dele diz, Deus, como Deus é bom. Eu só tenho motivos para agradecer a Deus hoje, por estar aqui, por estar compartilhando isso com vocês. Deus fez uma rebuliço na minha vida, porque eu tinha que passar por certas situações, até para que o meu caráter fosse moldado, o meu caráter fosse transformado, o velho homem realmente saísse dentro de mim e eu recebesse realmente Jesus como meu único e suficiente Salvador. E quando isso aconteceu de fato, houve uma mudança. É aquele período que há um antes e há um depois. E depois começou Deus a trabalhar e fazer, e as coisas de Deus são tão incríveis que hoje, 2024, eu estou na igreja desde 2001, mas em 2024 eu vivo um ano extraordinariamente maravilhoso, onde que Deus realmente cumpriu a palavra nas nossas vidas, a palavra profética, e esse é o ano em que nós crescemos muito, mas crescemos muito, e esse crescimento começa desde 2023, do final do ano de 2023 para entrar em 2024, e nós vemos crescendo nesse sentido. Deus vem nos dando ideias, estratégias, e nós fomos colocando em prática essas ideias e essas estratégias. E hoje, principalmente falando hoje agora, a nossa empresa, a Perim Advogados, deixou de ser uma empresa. Eu falo empresa porque de longe não é mais um escritório de advocacia. Nós mudamos tanto no conhecimento quanto na parte intelectual. Avançamos na parte intelectual também, nesse crescimento profissional. Nós evoluímos e trouxemos para a Perim Advogados novas áreas, uma expansão dentro da Perim Advogados. Criamos uma nova empresa, que é a Perim Soluções Tributárias, Empresariais e Patrimoniais, que é uma empresa hoje voltada totalmente para o empresário, onde que nós fazemos estruturações de holding, planejamento tributário, planejamento societário. Nós fazemos a recuperação de crédito tributário. Nós fazemos também nós montamos e estruturamos trading offshore e também joint venture no
no exterior, que esse é de um cliente que entrou para nós esse ano, que Deus colocou nas minhas mãos, de uma empresa de exportação. Estamos criando joint venture e trading para ele no Cairo, no Egito, e também agora na Argélia e também em Dubai. Então, passamos por um processo totalmente de reestruturação do escritório, ampliação para atender todas essas áreas e todos esses clientes decorrente de todos esses setores. E também começamos a avançar também no núcleo empresarial na Perim Advogados, que acabou acontecendo também, voltado para as empresas. Hoje temos empresas de mais ou menos 1.600 funcionários, onde que nós damos toda a estrutura para elas, fora as outras, desde frigorífico, usinas e tudo mais. E Deus veio fazendo, você vê como que são as coisas, né? Deus ampliou a minha mente, Deus me deu visão. Eu antes olhava só para um determinado segmento, e Deus fez uma ampliação, um rebuliço na Perim Advogados, com essa nova empresa, e com essa empresa também deu-se uma nova ideia, que atualmente nós criamos também uma outra empresa, que é uma empresa voltada na compra de ativos judiciais, que é a PMX, e está aí em franca processo de implantação, e a partir de janeiro agora ela começa já a voar, dar novos saltos, e estamos muito felizes com o que Deus vem fazendo, dos clientes que tem colocado nas nossas mãos, como os grandes empresários que estão vindo até nós para fazer contratos conosco e querem, porque hoje nós aqui do interior, e essa foi a visão que Deus me deu, nós tínhamos uma limitação em que, se eu preciso de um advogado para um determinado setor, se eu preciso de outra questão, eu tenho que me dirigir a um outro advogado. Não, hoje nós concentramos tudo em um lugar só. O que o empresário precisa em termos de negócios, em termos de estruturação de empresas, em termos de avaliação de qual empresa dele deve ficar no lucro real presumido, o que ele deve crescer, as melhores oportunidades fiscais de trabalho, de negócio para ele, nós temos lá, desenvolvemos com início também. Eu orava para Deus, conforme a palavra que nós recebemos aqui do altar, que Deus me dê guerreiros fortes, como que deu a Davi, guerreiros poderosos. Eu citava sempre nas minhas orações, que o bispo foi lá em casa, eu tenho um painel onde eu vou pregando cada palavra profética que eu recebo aqui na igreja. Eu vou pregando lá e depois vou declarando, e uma delas foi a que o Senhor concedeu a Davi, guerreiros fortes, que um deles, Jabezão, valia por 800, Samá valia por 300. E eu peço, Senhor, coloque esses guerreiros na minha vida, coloque esses valentes que vão estar lá na minha empresa e lutando junto comigo, no mesmo propósito, no mesmo espírito. E Deus foi acrescentando esses guerreiros lá na empresa, e hoje nós somos um exército de guerreiros lá na empresa, que nós tínhamos, acho que 11 funcionários, acho que 8 funcionários, hoje nós estamos com mais de 30 funcionários, e estamos contratando, estamos em expansão, progredindo, avançando, e indo para um futuro glorioso aí que Deus tem preparado para nós. Muito bem. Só para fechar, Jesus transformou, restaurou a vida de vocês. O que o Ministério Mudança de Vida representa na vida de vocês? Ministério Mudança de Vida é tudo, conforme o nome já diz, é a mudança de vida, mudança de caráter, mudança de atitude. Aqui é o nosso porto seguro, aqui eu encontrei a minha casa, eu tenho essa casa, é uma alegria estar aqui, é uma alegria fazer parte desse ministério. Aqui eu encontrei o meu propósito de vida. O nosso propósito de vida é isso. Tem todas essas empresas que estão crescendo muito, graças a Deus, mas tem um propósito, né? E isso nós entendemos também, desde o ano passado, qual que seria esse propósito. O nosso propósito é estabelecer a cultura do reino, o nosso propósito é salvar pessoas, ajudar a ganhar almas, que os nossos dízimos e ofertas possam salvar centenas de almas. Eu sonho ainda em estar num estádio que eu mesmo, com os meus próprios recursos,
patrocinei aquele evento de colocar pessoas para serem salvas, criar escolas, igreja. Tem um projeto meu pessoal de fundação que inclui escolas. Ou seja, a gente mudou tudo nas nossas vidas. Você vê que antes era o Fabiano, era o eu, né? Agora não. As coisas para mim não importam. Essa é uma nova mudança que teve na minha vida, uma mudança de postura, até que nada mais importe. Quando a gente aceita Jesus, realmente nada mais importa. O que importa é o reino, o que importa são pessoas. Antes eu valorizava coisa, hoje valorizo pessoas. Então, o Ministério Mudança de Vida, ele fez eu dar uma repaginada na minha vida, mudar a minha vida. Eu não sei o que seria da minha vida. Aliás, eu sei muito bem, se eu não tivesse chegado a esse ministério, com certeza, eu nem mais aqui estaria no inferno, provavelmente, né? E agradeço a Deus, o Senhor, o ministério e essa... De novo. Essa mulher valente, né? Essa mulher valente, conforme o próprio nome diz, corajosas, valente e corajosa. Você, meu amor, é uma mulher valente e corajosa que eu admiro muito, que eu amo muito, e agradeço todos os dias por você estar na minha vida e fazer parte da minha vida e ter lutado por mim. Meu Deus, já saiu uma declaração aqui, né? O que representa para você, Tati? Bispo, como eu já disse aqui há pouco, o ministério é minha vida, foi meu suporte, foi meu alicerce. O que seria de mim se não fosse esse ministério? Eu amo estar aqui na igreja, eu amo essa igreja, eu amo o senhor, a sua família, a bispo, eu admiro demais. Quem fala comigo sabe, quem trabalha comigo sabe. A minha alegria é estar aqui hoje. O senhor sabe, muitas vezes eu estou aqui nesse canto servindo, e está aquele louvor gostoso. Quantas vezes eu falei para o Senhor, Senhor, eu não queria estar em nenhum outro lugar do mundo que não fosse aqui, na sua presença. Então, eu amo estar aqui, amo esse ministério. Lindo.